Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder estar com você neste domingo, ministrando a palavra do Senhor. Antes de fazer a exposição da palavra de Deus, eu gostaria de orar com você e com a sua família. Por gentileza, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos neste domingo, dia do Senhor, para analisarmos a tua palavra, para buscarmos a tua orientação para a nossa vida, para nossas condutas, para nossa família. Nós sabemos que tudo está sob o controle do Senhor. Estamos vivendo em um momento difícil, momento de afastamento social, mas, no entanto, a sua igreja permanece firme e forte, sendo alimentada e conduzida pela tua palavra. Por isso eu te agradeço pela oportunidade de estar com os meus irmãos mais uma vez. Eu oro a ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 16. O tema da minha mensagem é corpo e família, baseado exatamente nessas figuras, nessas comparações ou analogias que Paulo faz ao escrever esse texto. Então, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 16, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é muito significativa. Notem que o apóstolo Paulo trata de doutrinas importantes, doutrinas fundamentais na vida cristã. E quando nós lemos essa carta, nós percebemos que até a primeira metade, Paulo fala sobre essas doutrinas e a importância que os ensinos têm para a nossa vida, para a vida cristã. A partir da segunda metade, o foco do apóstolo Paulo é sobre a prática, porque não adianta nós conhecermos a palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus, mas não praticarmos a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo está orientando a igreja e ele vai falar sobre a igreja vivendo em unidade e praticando a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, e ele vai fazer aqui comparações interessantes. Paulo vai usar tanto a figura da família quanto a figura do corpo. Assim como numa família existem pessoas com jeitos diferentes, com pensamentos diferentes, mas embora
a família às vezes tenha desentendimento, desajustes, todos estão unidos por algo em comum, que é o vínculo sanguíneo, né? Então todos têm esse espírito fraterno. Mesmo as famílias mais briguentas, as famílias mais desajustadas, existe um certo vínculo de fraternidade. Então, pressupõe que pessoas que fazem parte da mesma família devam se amar, devam cuidar uns dos outros, devam ajudar uns aos outros. E há sempre uma figura que percorre essa ideia, que é a figura paterna. Então, da mesma forma como numa família existe o papel importantíssimo do pai como o orientador, como o cuidador e como o provedor da família, da mesma forma, Paulo entende que Deus é o nosso pai. Então, a igreja como família, ela está sob a paternidade divina. E assim como um pai cuida dos teus filhos, Deus, o nosso pai, tem cuidado de nós. Agora, é claro, os filhos devem obedecer ao pai. Os filhos devem seguir as orientações do pai. Para que a família tenha harmonia, para que a família consiga viver bem, é necessário que as diretrizes paternas orientem a família e os filhos estejam dispostos a praticarem os ensinos daquele que é, aqui no caso, o próprio Deus, o pai dessa família. Paulo também usa a figura do corpo. Então veja, no corpo nós temos muitos membros, cada membro com uma função específica, mas todos os membros, eles atuam ou eles funcionam por conta da orientação da cabeça. Então é exatamente na cabeça que tem o centro condutor do corpo. Então imagine, não há como um corpo ter vida sem cabeça. Paulo pega essa figura e ele diz que Cristo é o cabeça e que a igreja é como um corpo e nós, os seus membros, cada um de nós com funções diferentes, com vocações diferentes, com habilidades diferentes, com dons diferentes, mas todos vivendo sob a orientação do cabeça, procurando a boa convivência familiar e a boa harmonia ou a funcionabilidade do corpo. Então essas duas figuras são importantíssimas. Notem, Paulo falou sobre a doutrina, Paulo ensinou sobre Cristo, agora ele diz, irmãos, é fundamental que vocês obedeçam. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele começa dizendo que há um rogo, ele clama, ele pede, ele solicita aos irmãos que não tenham uma vida estática. O cristianismo não pode ser só confessional. Nós temos que ter uma vida dinâmica. Dinamismo aqui pressupõe disposição, energia, trabalho, atividade. Alguém que está em movimento, não alguém parado. Não adianta nada nós confessarmos uma fé que nós não praticamos. Por isso que ele diz: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Veja, Paulo não está atropelando as coisas, não está dizendo para ninguém correr, mas também não é para ficar estático. A ideia de Paulo é que nós temos que caminhar. A vida cristã, ela é progressiva e ascendente. A vida cristã é para frente e para cima. Nós estamos vivendo em um mundo que está, como eu disse na semana passada, sob o poder do pecado. Nós estamos vivendo em um mundo onde há muita imoralidade, há uma tendência muito forte, há uma pressão para que as pessoas não obedeçam à palavra de Deus, para que a igreja sofra o esfriamento, principalmente agora, nesse período em que nós estamos vivendo, e você sabe disso, que o grande desafio que nós temos quando nós somos afastados do convívio social da comunidade. Então, quando nós estamos juntos, nós nos consolamos, nós nos admoestamos, nós corrigimos uns aos outros. Congregar é muito importante nesse aspecto, e à medida em que isso não está mais presente na nossa vida de forma muito mais prática, muito mais próxima, a tendência é assim como alguém que tira uma brasa do fogo, vai se esfriando. Então, por quê? Porque nós estamos recebendo todos os dias investidas
do sistema mundano, dos pensamentos que passam na nossa mente, das tendências pecaminosas do nosso coração. Nós lutamos contra estas coisas, mas a vida cristã, ela tem que estar baseada na vocação. Então, Deus nos chamou. Nós não merecíamos a salvação. A salvação é um dom de Deus. Então, nós temos que agora continuar caminhando. Nós temos que continuar aprendendo a cada dia, progressivamente, crescendo na vida cristã. E aí ele diz, como que a gente faz isso? Primeiro, vivam com humildade, mansidão e longanimidade. Olha que interessante, Paulo entende que humildade aqui não é alguém pobre. Às vezes, no nosso jeito popular de falar, a gente diz assim, ó, fulano é humilde, como se alguém fosse desprovido de recursos, né? Fulano é pobre, é humilde. Não, não confunda humildade com pobreza. Pode alguém ser pobre e ser arrogante, não ser humilde. O que Paulo está dizendo aqui é que humildade aponta para a origem comum de todos nós. Todos os homens, seja quem for, todos nós viemos de um mesmo homem, que é Adão. E todos nós pecamos em Adão e caímos com a queda de Adão. Então, a ideia de humildade, aqui tanto que no latim, humus aponta para a terra, porque Adão foi feito do pó da terra. Então, humildade aponta para a humanidade. Então, todos nós somos absolutamente iguais. Sendo assim, sejamos mansos, né? Tenhamos paciência, caminhando com longanimidade, não desanimando, longo ânimo, alguém que não desanima facilmente, mas alguém que está numa progressão, como alguém que está numa longa caminhada ou numa maratona, né? Então você está, aliás, eu vou usar uma expressão que eu acho que se enquadra muito mais às Escrituras, uma peregrinação. Nós somos peregrinos, né? Nós somos forasteiros aqui nessa terra. Então, a nossa caminhada é longa, é importante que a gente continue caminhando de maneira digna da vocação, humildemente, com mansidão e não percamos o ânimo, que nós tenhamos um longo ânimo e fazendo assim, nós conseguiremos conviver como uma família que mesmo tendo suas diferenças, olha o que ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar aqui é literalmente tolerar. Tolerar, aceitar que nem todas as pessoas te agradam, que nem todas as pessoas me agradam, que nós temos particularidades, que nós temos maneiras, jeito de ser. Agora, o que nos une é o que ele vai chamar aqui de guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o que nos une é o Espírito. Pense que, olha que interessante, um corpo humano. O corpo pode ter vários membros, pode até ter a cabeça, mas um corpo sem espírito não tem vida. Então, se a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça, o que dá essa unidade aos membros e vida aqui é o Espírito. Tanto que ele usa aqui o Espírito com E maiúsculo, fazendo menção ao próprio Deus. Então, nós estamos unidos pelo vínculo da paz, buscando aqui a unidade do Espírito. E ele então reafirma, porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, tanto judeus quanto gentios, que era o grande desafio da época, né? Não existem vários deuses, um Deus para cada nação, há um só Senhor, um único Deus que une o seu povo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, este é o nosso grande objetivo. Vivermos de maneira digna da nossa vocação, porque quem nos chamou foi Deus. Entender que nem todas as pessoas, talvez, estejam no mesmo nível de maturidade. Às vezes, nós temos que ter paciência, amor, humildade, mansidão, longanimidade. Isso aqui não significa que nós vamos
tolerar coisas erradas, ou que nós vamos aceitar como normal heresias, falsos ensinos. Não é isso que Paulo está dizendo, mas é a convivência relacional. Pessoas enfrentam dificuldades nas suas relações, e nós, como seres humanos, mas como filhos de Deus aqui chamados e regenerados e transformados, temos que nos esforçar para construir pontes e não muros. O nosso objetivo aqui é pavimentar a estrada das boas relações. Nós somos chamados como embaixadores de Cristo. Então, nessa convivência saudável, exercendo o dom que Deus deu, buscando a edificação da igreja. Olha o que Paulo diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, a cada cristão, Deus dá uma vocação, derrama graça, dá dons, segundo a medida que o próprio Cristo quer. E aí, Paulo vai usar uma passagem que está lá em Salmo 68, quando ele diz assim: olha, pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Notem, agora Paulo, ele pega uma passagem muito conhecida entre os judeus, que está em Salmo 68, que diz assim, o Salmo 68 começa dizendo: levante-se, ó Deus. Essa aqui era uma referência a Moisés, em Números capítulo 10, versículo 35, quando Moisés preparava o povo para a batalha, ele então gritava: levante-se, ó Deus. O povo se preparava, a arca da aliança era colocada à frente, eles tinham muita convicção de que Deus daria vitória a eles sobre os seus inimigos. Eles reconheciam lá no verso 15 e verso 16 que o Monte Sião era o lugar da habitação de Deus. Ele diz assim: este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Aí no verso 17 e 18 diz o seguinte: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, o Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Notem, meus irmãos, aqui o escritor do Salmo 68, ele entende que o próprio Deus, ele recebia os despojos, os presentes daqueles que haviam vencido a batalha. O povo hebreu sabia que Deus é quem estava dando a vitória a eles, e eles reconheciam isso. Só que Paulo muda a palavra homens pela palavra dons. Então aqui, quem é que venceu a batalha? O próprio Cristo. Então Cristo é o enviado de Deus para resgatar o seu povo da escravidão. De maneira semelhante como Moisés havia sido enviado para resgatar o povo da escravidão do Egito, e agora Moisés está dizendo assim: olha, Deus é quem recebe os despojos, é quem recebe como presentes aquilo que nós conquistamos nas batalhas. Agora Cristo que é o enviado de Deus, por isso que Paulo começa dizendo assim: ora isto, ele subiu. Ele está dando sentido ao Salmo 68, que é senão que também antes tenha descido. Pressupõe, se ele subiu, é porque ele desceu. E quem é que desceu? Cristo. Deixou a habitação e veio aos lugares mais baixos da terra. Cristo se tornou homem para morrer em nosso lugar. Então, olha só que interessante, Paulo faz a mesma referência em Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós, olha o sentimento de humildade, o sentimento de mansidão,
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Essa é a expressão máxima da humildade. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, tornando-se homem, sua humanidade aqui é revelada. Isso é a maior expressão de humildade, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso que ele vai então continuar dizendo o seguinte: aquele que desceu, ou seja, Cristo Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Cristo recebeu de Deus o Pai a missão para resgatar o seu povo, e ele então cumpriu essa missão, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, ascendendo aos céus, de onde agora ele governa a história da humanidade, e ele está conduzindo a sua igreja. Agora, olha que ligação que Paulo faz. Se no Salmo 68 é uma referência a Números capítulo 10, quando o povo então oferecia a Deus o despojo, os presentes ou dons, uma das traduções, a Deus, porque eles haviam vencido as batalhas pela poderosa mão de Deus. E lá em Salmo 68, o salmista diz que até dos rebeldes, até dos corações que não eram sinceros, haviam então a intenção de demonstrar ou de dar esses presentes, mas Deus sabia quem era sincero. Aqui, o que acontece é o contrário. Então, esse Cristo que conquistou todas as coisas, agora ele nos dá dons. É ele quem derrama os dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha, meus irmãos, os dons que nós temos provêm de Deus. É o próprio Deus quem capacita a sua igreja. E aqui Paulo está falando sobre o ministério apostólico, não esse apostolado que existe hoje atualmente, que não é apostolado bíblico. Ao que Paulo está se referindo são, de fato, os apóstolos, aqueles que fundamentaram a igreja com a doutrina apostólica, dos quais ele é um. Os profetas, aqueles que falaram na transição do Antigo para o Novo Testamento, para que se fechasse o cânon, não há mais novas revelações, não há mais esse perfil profético, não há necessidade de novas revelações. Tem surgido ultimamente muitas pessoas trazendo profecias e revelações do que vai acontecer com o Brasil ou com o mundo, falando sobre acontecimentos escatológicos. E eu gostaria de dizer a você que tudo o que nós precisamos saber está revelado nas Escrituras. Ela é a revelação clara, final e definitiva da vontade de Deus. Não há necessidade de novas revelações e nós não temos a menor obrigação de acreditarmos em qualquer coisa que esteja fora da palavra de Deus. Veja, não há razões para nós ficarmos desesperados ou corrermos atrás de uma nova revelação. Paulo vai falar sobre isso, ventos de doutrina, gente levado como a onda do mar leva para lá e para cá. Não, nós temos aqui já o cânon fechado, a palavra de Deus. Esses profetas foram usados nesse tempo. Os evangelistas, homens dotados de uma capacidade extraordinária para anunciar a palavra de Deus, para que o evangelho se expandisse, para que muitos viessem ao conhecimento da palavra de Deus. E há uma outra categoria que possivelmente aqui estejam juntas, que é pastores e mestres ou pastores mestres, aqueles que seriam levantados e que estavam sendo levantados para arrebanhar o povo de Deus, para apacentar o povo de Deus, para instruir o povo de Deus, não em novas revelações, não naquilo que eles achavam, mas instruir na palavra de Deus, na doutrina apostólica, no ensino de Cristo.
Então, pressupõe que aquele que era chamado para o pastorado deveria exercer, de certa forma, um conhecimento de mestre, buscar o conhecimento da palavra de Deus, debruçar-se sobre a palavra de Deus. E aqui eu corto na minha própria carne. Todos nós que somos chamados, vocacionados ao ministério pastoral, nós temos a obrigação de procurar conhecer a palavra de Deus, de estudar. Ministério pastoral não se sustenta com revelação. Ministério pastoral não se sustenta com pragmatismo. Ministério pastoral não se sustenta com campanha. Talvez esteja aí uma das maiores dificuldades de vários pastores que estavam acostumados ao ativismo religioso, ao excesso de festividades de igrejas, de movimentos e campanhas, e que agora se encontram sem chão, porque tem que demonstrar um outro perfil e que talvez muitos nem sequer tenham. Nós somos chamados para conhecer a palavra de Deus e ensiná-la ao povo de Deus. Paulo diz sobre a razão, querendo o aperfeiçoamento dos santos, buscando o aperfeiçoamento da igreja, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo dos dons que Deus nos dá é para que na convivência como igreja nós nos instruamos mutuamente, nós nos consolamos, nós nos advertimos uns aos outros, buscando a edificação, buscando o crescimento, até que todos, ninguém fica de fora, ninguém fica para trás. Toda a igreja caminhando, buscando a unidade da fé que nos é revelada nas Escrituras, da fé que expressa o caráter de Deus, de um Deus que governa, de um Deus que é soberano, que em meio ao aparente caos como nós estamos vivendo, continua com as rédeas da história em suas mãos. Deus está conduzindo a história da igreja, para que então alcancemos o conhecimento do Filho de Deus, para que cheguemos ao estado de varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aqui Paulo reafirma o início da sua palavra, que nós estamos caminhando de maneira progressiva. Nós erramos, é fato que nós erramos. Nós desanimamos algumas vezes, claro que desanimamos. Nós encontramos dificuldades por causa da nossa natureza, nós encontramos embates muitas vezes, claro que sim, todos nós. Encontramos conflitos interiores, ou como diziam os puritanos, a escuridão da alma. Imagine você dentro de um avião, um voo, né, e de repente você passa no meio de nuvens escuras, densas, tem uma turbulência, ninguém vê nada, mas fato é que o piloto está conduzindo aquele avião ao porto seguro. Então nós estamos em um momento de turbulência, talvez com escuridão, talvez com penumbra, talvez com um pouco nublado, mas nós sabemos que o Senhor está conduzindo a nossa história. Permaneçamos firmes e não vamos desanimar. Não vamos parar na nossa caminhada e nem dar ouvidos ou atenção a coisas estranhas como tem surgido ultimamente. Por isso Paulo continua dizendo, qual então o objetivo de toda essa instrução? Para que não sejamos mais imaturos ou meninos inconstantes, gente que não tem estabilidade, gente que não sabe para onde olha, gente que não sabe para onde vai, gente que não sabe o que faz, olha, levados em toda a roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, mantenha-se firme em época de tribulação, em época de lutas e de adversidades. Nós vamos permanecer firmes, confiando no nosso Deus, sabendo que as instruções da sua palavra permanecem para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Deus continua cuidando do seu povo, antes seguindo a verdade, seguindo a palavra de Deus em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, usando novamente a imagem do corpo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esse é o objetivo. Nós somos chamados para convivermos como família, tendo as nossas diferenças, mas todos protegidos pela orientação paterna do nosso Deus, mesmo sabendo que alguns não nos agradam, mas somos irmãos uns dos outros, né? Nós podemos caminhar juntos, mesmo não sendo iguais, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Então nós estamos na mesma caminhada, nós estamos na mesma labuta. As dores e sofrimentos que nós passamos aqui, muitos dos nossos irmãos enfrentam, e às vezes até mais intensamente do que nós, em outros lugares no mundo. Nós não podemos nos esquecer de que a igreja não está restrita ao espaço ambiente geográfico, mas nós somos um só corpo, a igreja universal, essa igreja espiritual, esse corpo espiritual está em toda a terra. Nós temos que orar pelos nossos irmãos, nós temos que continuar fazendo e cumprindo com o nosso papel de cristão, evangelizando, testemunhando Cristo nesta época de isolamento em que tanta gente está desesperada. Nós temos que fazer a diferença, continuar firmes, caminhando para que aconteça o aumento do corpo e a sua edificação em amor. Deus está cuidando da sua igreja. Ninguém, nenhum pai abandona a sua família. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de nós. Não há corpo que se mantenha sem cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja está bem porque de onde ela recebe as orientações da cabeça é Cristo. Cristo está mantendo o controle. Ele está conduzindo a nossa vida. Ele está conduzindo a sua vida. Está conduzindo a sua história. Talvez você esteja desesperado, preocupado por conta das notícias que não são boas, mas eu quero dizer a você, desligue um pouco o seu aparelho de televisão dos telejornais. Saia um pouco das notícias ruins e dedique-se mais à vida de devoção. Procure orar mais, procure ler mais as Escrituras, procure ouvir louvores que engrandeçam a Deus. Edifique a sua vida espiritual. Busque conhecimento da vontade de Deus. Procure a orientação bíblica, talvez para as áreas da sua vida que precisam melhorar. Muitas vezes nós reclamamos, nós lamentamos de tantas coisas, mas será que nossa vida está tão correta assim? Será que nós estamos obedecendo definitivamente à palavra de Deus? Será que não é um momento mais introspectivo? Será que nós não estamos vivendo esse momento para que a gente tenha como observar os caminhos que nós estamos trilhando e, se não forem caminhos bons, parar, mudar o caminho, mudar as atitudes? Deus está nos convocando a isso, a observarmos a nossa vida, nosso comportamento, a maneira como nós temos tratado a nossa espiritualidade. Corpo e família. Cristo está cuidando da sua igreja. Cristo está cuidando de você. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez. Logo após esta oração, você vai ouvir um louvor que fala exatamente sobre isso, corpo e família. Nós somos um só corpo, nós somos uma só família. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de mais uma vez nós nos debruçarmos na Tua Palavra. Eu peço ao Senhor que nos sustente nesta época de pandemia, que o Senhor nos fortaleça e que nós jamais nos esqueçamos das responsabilidades que temos, das obrigações que nós temos dentro da nossa família, que é cumprir com o nosso papel, obedecendo às ordens do nosso Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor conduza a nossa vida. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
coração que é inspirado por Jesus.